Olá, tudo bem? Quero conversar com você hoje sobre filhos, Bíblia, maternidade e a sociedade que nós vivemos. Bom, eu quero falar com você sobre um tema que tem trazido muita dor de cabeça para as mulheres, para aquelas que são mães, aquelas que têm vontade de ser mãe, mas não têm a coragem de ser mãe, aquelas que têm medo da maternidade. Então, se você é uma mãe ou se você é uma mulher que, assim como eu, tem medo da maternidade, está em dúvida se tem filho, se não tem. Eu tenho convivido com muitas mulheres que passam por esse dilema. Eu tenho uma filha e eu quero engravidar de novo. E eu sempre brinco com as minhas amigas, com as minhas irmãs e que convivem mais perto de mim. Eu falo, vamos engravidar. E as mães têm um medo, têm uma preocupação. E eu entendo, como eu disse, durante 10 anos eu tive medo da maternidade. Eu era casada e não queria ter filhos de maneira nenhuma, e eu corria muito da maternidade, da possibilidade de ter filhos, e até engravidar, e até me envolver nesse mundo da maternidade, e é algo que falou muito comigo, mudou muito a minha perspectiva acerca da maternidade, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, e eu quero compartilhar com você um pouco daquilo que nós precisamos entender, daquilo que a Bíblia diz sobre a maternidade, porque uma coisa é o que a sociedade tem dito, uma coisa é o que tem sido ensinado, né, por esse mundo tão feminista, tão egoísta, tão materialista, e uma coisa é o que a Bíblia diz. Então, eu quero dizer para você que hoje a perspectiva que o mundo tem acerca da maternidade é uma perspectiva muito egoísta, muito materialista. Por quê? Porque quando a gente fala de ter filhos, eu estou falando por mim, porque eu já cheguei a falar isso com as minhas próprias palavras. Eu dizia, não, eu não posso ter um filho, eu sou muito livre, a minha vida é muito livre, eu gosto muito de passear, eu gosto muito de voar, e eu vou ter um filho, eu vou ficar presa, eu vou ter dificuldade para sair, para passear. Eu colocava muita dificuldade para encarar a maternidade, e eu sei que isso acontece com muitas mães, eu sei que isso acontece com muitas mulheres. A gente vê a maternidade como algo difícil, como algo pesado, a gente vê a maternidade como uma escravidão, e quando a gente olha a maternidade desse jeito, a gente acaba sendo muito egoísta, porque a gente pensa naquilo que nós vamos perder, a gente pensa naquilo que nós vamos deixar de fazer, naquilo que nós vamos gastar, naquilo que nós vamos deixar de conquistar, e não é essa a perspectiva que a Bíblia tem. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, que eu quero ler hoje aqui na Palavra de Deus. E junto com essa visão, né, egoísta, tem a visão materialista, porque nós temos visto os nossos filhos como um fardo, como algo muito caro de se manter, né? E todas as pessoas, quase todas, né, não vou generalizar, mas quase todas as pessoas que eu converso sobre maternidade e não querem ter mais filhos, falam, não, é muito caro ter um filho. E isso é uma visão muito materialista, porque o filho, na perspectiva bíblica, ele nunca foi visto dessa forma. Ele nunca foi visto, nunca foi colocado como um peso. Isso é muito interessante. Isso é muito importante de nós entendermos. O que a Bíblia, então, fala sobre filhos? Qual que é a perspectiva de Deus sobre isso? O que Deus pensa sobre isso? E quando nós começamos a pensar sobre isso, isso é libertador. E isso nos enche de esperança acerca de ter filhos. Então, tem aqui 4 premissas que eu separei para a gente pensar sobre o que a Bíblia diz que são os filhos. E perceba que todas elas são totalmente diferentes daquilo que o mundo coloca sobre filhos. E isso precisa mudar a nossa opinião sobre filhos. Isso precisa mudar a nossa perspectiva acerca de filhos. A primeira coisa, são todas referências bem clássicas, mas assim, que eu quero que você veja com um outro olhar. O olhar sobre aquilo que Deus pensa. Então, a primeira referência é uma referência bem clássica, que é Salmo 127, do versículo 3 até o versículo 5, ele fala sobre a família e fala sobre os filhos. E o que a Bíblia fala nesse trecho sobre os filhos? Olha que interessante. A primeira coisa que ele fala que os filhos são herança. E a gente já viu muita pregação sobre isso, né? E as duas coisas que mais me chamam a atenção sobre essa palavra herança, as duas coisas é que, primeiro, herança é algo caro, valioso. Herança é algo que você ganha de valor.
Não é algo, não é uma dívida, não é algo ruim que você desprezaria. Pelo contrário, a herança, ela tem uma conotação de algo valioso e de algo bom. A herança sempre está relacionada com ganho. Olha que perspectiva. A herança sempre está relacionada com algo que você acrescenta. Então, o que a Bíblia está me dizendo? Que o filho é algo que acrescenta, é algo valioso. Não é algo que diminui, não é algo que traz pobreza, não é algo que traz despesa. Isso não é conotação de herança. É algo que traz crescimento, que traz, que agrega valor. Isso é a visão de herança. E a segunda coisa que me chama muito a atenção quando eu lembro dessa palavra sobre herança é que a herança não é você que decide quando receber. Uma herança você recebe quando você menos espera, ou no sentido de que não depende de você, depende de outra pessoa, depende de que outra coisa aconteça para que você seja beneficiado com essa herança. Então, olha que interessante. Nós temos tido uma visão de um controle muito absoluto em relação aos filhos. E aí a gente acaba que perde essa noção do valor da herança. A herança é algo que nos surpreende. A herança é algo que vem como uma alegria repentina. E assim também pode ser visto os filhos. Tem uma amiga, uma moça que eu convivi muito com ela há alguns anos e ela mudou da cidade, a gente não se viu mais. Eu encontrei ela agora recentemente, tem umas 3 semanas. E quando ela foi embora, quando eu a havia visto pelas últimas vezes, ela estava grávida. E depois eu fiquei sabendo que ela tinha ganhado o neném, mas ela foi embora. E aí isso já tem uns 2 anos. E eu a vi com um nenenzinho, bem pequenininho. E eu falei, gente, eu fiquei assim, né, sem entender. Mas na hora eu pensei que tinha até um relapso, né, errado de tempo na minha memória. Eu pensei, gente, eu achei que tinha mais tempo, né, e fiquei meio confusa. E comecei a conversar com ela. E ela falou assim, não, esse terceiro veio... Terceiro, mas que ela tinha uma menina e tava grávida do segundo filho e ela ia operar do segundo filho. Eu falei, mas como assim? Ela falou assim, não, depois que o meu filho nasceu, quando ele tinha, se não me engano, 8, 9 meses, eu engravidei. E ela tava operada, ela tinha operado. E eu falei assim, mas você engravidou operada? Ela falou, sim, engravidei operada. E assim, foi aquele susto, né? E ela falou assim, agora... Desse terceiro filho eu operei de novo e meu esposo vai operar também, porque nós ficamos com muito medo. Eu fiquei assim, eu quase adoeci, foi um susto muito grande. E assim, eu entendo, né? Eu às vezes tento me colocar no lugar, é algo assim, desesperador. Pensa, você operada, pensa que não vai ter mais filhos e de repente grávida, né? É um susto muito grande. Mas eu fiquei pensando nesse aspecto da surpresa. Você não sabe quando você vai receber uma herança. E depois ela falou, não, hoje, depois que nasce, é outra perspectiva. Você fala, como que eu vivo sem esse meu presente? Não tem como, é um amor que ultrapassa todas as nossas faculdades mentais. Mas é justamente o que eu fiquei pensando, herança. A herança você não escolhe quando receber. Ela depende de outra pessoa para que você receba. Então, se você é uma pessoa que controla tudo na sua vida, se você é uma pessoa que não deixa que nada fuja do controle, eu quero te dizer que os filhos não são assim. Não na perspectiva bíblica. Os filhos são herança. E em vários aspectos que nós podemos observar os filhos, um deles é isso. A herança vem independentemente do seu momento, da hora que você quer receber a herança. Não depende da hora que você quer receber, depende da hora de que outra pessoa proporcione isso na sua vida, tá bom? Então, começa a pensar sobre isso. Se os filhos são herança, precisam ser herança também na sua vida, tá bom? O segundo aspecto, eu disse que são 4, o segundo aspecto que eu quero compartilhar é bem parecido com o primeiro, é sobre recompensa. A Bíblia diz que os filhos é uma recompensa que o Senhor nos dá. Olha que palavra interessante. Recompensa é como se fosse um pagamento. A recompensa, ela tá ligada a uma ação. A recompensa, ela tá ligada a algo que você fez e por causa disso você recebe. Então,
mais uma vez, eu quero ressaltar aqui o teor da palavra recompensa. O teor da palavra recompensa não é um teor negativo. Não nesse aspecto. O teor da palavra recompensa é um teor positivo. Olha, porque você fez algo, eu vou te dar algo. Então, aqui nós podemos entender que porque o Senhor quer que nós sejamos completos. O texto, né, Salmo 127, ele traz esse contexto da família feliz, da alegria da família. Então, baseado nisso, nós podemos perceber que porque o Senhor quer esse ambiente, porque Deus idealizou isso, Ele nos dá filhos. É como se fosse a ferramenta que Deus nos dá para alcançar esse equilíbrio, para alcançar esse clima feliz de uma família feliz. Os filhos são essenciais. Então, percebe que, mais uma vez, a palavra aqui, recompensa, ela é relacionada aos filhos. Os filhos são instrumentos, são consequências para acrescentar saúde, alegria, saúde familiar, que eu digo, alegria, equilíbrio. Os filhos são esse elemento que o Senhor nos dá para que nós possamos alcançar esse equilíbrio de felicidade familiar. Então, é muito complicado pensar nessa estrutura moderna dessa família que tem sido criada, que tem sido idealizada, que é uma família sem filhos. E só fazendo um comentário, sempre a Bíblia fala de filhos, no plural. A única vez que a Bíblia fala de filho é quando fala sobre no momento de disciplina, no momento de tratar de uma maneira individual aquele filho. Mas sempre que a Bíblia fala de filhos, ela usa a palavra no plural. Por quê? Culturalmente não se tinha um filho, tinham vários filhos, né? Claro, precisamos fazer as devidas aplicações, mas ainda assim vale ressaltar o teor e o significado da pluralidade da palavra. Então, o que nós precisamos entender com esse segundo aspecto? Os filhos é a ferramenta, é a recompensa, é aquilo que Deus nos dá para alcançarmos o que a Bíblia idealiza como uma família completa e feliz. Então, digo mais uma vez, é difícil imaginar, biblicamente falando, uma família completa e feliz sem a presença de filhos. Assim é o que a Bíblia nos dá a entender, tá bom? Terceiro aspecto. O terceiro aspecto fala que os filhos são flechas. Esse versículo também ele é bem usado. E o que a gente pode falar sobre as flechas? As flechas são armas. As flechas, elas são, como que eu posso dizer, ferramentas letais, armas letais. Mas o que mais a gente aprende com as flechas é que a Bíblia diz que são flechas na mão do guerreiro. Ou seja, são ferramentas, mas elas serão usadas e serão lançadas. E a gente ouve muito falar sobre que o nosso papel é polir essas flechas, é afiar essas flechas. Por quê? Porque estão na nossa mão. E quando nós lançarmos essas flechas, elas precisam ser certeiras, elas precisam ser assertivas. Então, os filhos são, sim, flechas nas mãos do guerreiro. E cabe a nós preparar essas ferramentas, essas armas, para que sejam pontuais e assertivas quando nós as lançarmos, quando nós as usarmos. É interessante isso, né? O quarto aspecto fala sobre proteção. Por que proteção? Porque aqui fala que o homem, ele não será humilhado quando ele enfrentar o seu inimigo. Qual que é aqui o contexto? O contexto é de que os filhos, na fase adulta, eles são proteção para os pais. Ou seja, aqui você imagina um cenário onde esse pai, ele vai enfrentar o inimigo e o pai, ele já pode ser uma pessoa não tão forte, não tão capaz, e ele pode ser um pouco mais vulnerável diante do seu inimigo, diante do seu opressor. E aqui entra o papel do filho. O que o filho é nesse contexto? É proteção. Ele fala, o homem não será humilhado na frente dos seus inimigos. Por quê? Porque atrás dele vão ter filhos que serão proteção para esses pais. Isso é muito verdade em um tempo mais antigo, né? Um contexto mais anterior ao nosso. E o que eu gostaria de fazer você pensar é o seguinte: pensa comigo, enquanto nós estamos sendo levadas a pensar que os filhos são despesa, que os filhos são trabalho,
que os filhos são privação. A Bíblia diz que são herança, recompensa e proteção. Então, o que nós precisamos entender é que não é isso que a Bíblia pensa. E que nós estamos sendo vítimas de um pensamento que não é bíblico. E nós não podemos aceitar esse pensamento como se ele fosse verdade na nossa vida. Essa tem sido a minha preocupação, né? É de perceber que aquilo que não é bíblico tem sido pregado, tem sido ensinado e tem sido aceito dentro das nossas comunidades como algo verdadeiro. E não é isso que a Bíblia diz, tá bom? E para completar, para concluir essa linha de raciocínio, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós temos vivido em uma sociedade totalmente hedonista, né? Que é uma sociedade que busca o prazer acima de tudo. Então, principalmente nós mulheres, nós temos sido levadas a acreditar que primeiro nós temos que ser lindas, segundo temos que ter um corpo perfeito, um rosto perfeito, um cabelo perfeito, devemos assim ser umas deusas. E quando nós aceitamos esse discurso em relação à beleza, em relação à vaidade exagerada, o que acontece? O filho ele é colocado como algo que vai totalmente contra isso. Por quê? As mães não querem ter filhos porque terão que amamentar, vai acabar com a mama, vão ficar com o corpo flácido, vão ficar, né, com a sua estética comprometida. Então, o filho ele é recusado por causa da aparência. Então, olha que coisa séria que nós temos. Por causa de uma busca por um prazer, por uma vaidade exagerada, nós rejeitamos a possibilidade de ter filhos. Nós procuramos o prazer acima de tudo, nós queremos estar sempre buscando a nossa própria satisfação, no sentido de querer sair mais, viajar mais, ter liberdade, fazer o que eu gosto, fazer o que eu quero, ter tempo livre, ter tempo de sobra, né? Hoje o sinônimo de felicidade e de prazer é ter uma sala confortável, um sofá maravilhoso, uma televisão enorme e ficar, né, tendo horas e horas para assistir um monte de coisa inútil. Por quê? Porque isso é sinônimo de prazer. Isso é sinônimo de deleite, isso é sinônimo de vida boa. E isso não é verdade. Tanto é que nós temos uma geração com alto índice de depressão, de suicídio, de um monte de doença emocional. E eu já há muito tempo venho fazendo relação com isso, com famílias que não têm esse equilíbrio lá do Salmo 127, que é uma família feliz, uma família equilibrada. E como eu disse, os filhos são um fator fundamental, biblicamente falando, para que se exista essa família feliz e equilibrada. Então, quando um fator é tirado, todo o processo fica comprometido. E aí a gente não consegue entender por que tantos casamentos desequilibrados, frustrados. Claro, tem casamentos que têm filhos e são frustrados e equilibrados? Sim, também, demais. Precisam ser tratados, precisam ser expostos à luz da palavra e serem tratados para que sejam famílias de acordo com a palavra de Deus. Mas o que eu estou dizendo aqui é de famílias que estão excluindo a necessidade ou a possibilidade de ter filhos, pensando que a ausência dos filhos trará para essa família a essência do prazer e do desfrute. E isso não é bíblico, é isso que eu estou dizendo. Sabe por quê? Provérbios 29:17 fala que nós devemos corrigir os nossos filhos, mas tem algo muito interessante no meio do versículo que a gente ignora, a maioria das pessoas passa batido. E fala que os filhos, eles nos darão, ou em outras versões fala que eles serão fonte de paz e prazer. Sabe o que é isso? Paz é descanso, paz é sossego. E prazer? O que é prazer? Prazer é deleite, é desfrute. Prazer é algo muito bom, é algo muito gostoso, é algo que você tem assim aquele contentamento de fazer. Isso é prazer. E percebe comigo que o mundo busca a todo momento o quê? Paz e prazer. As pessoas não querem ter medo, as pessoas querem segurança e estão dispostas a pagar o preço que for para ter essa segurança. E as pessoas querem prazer. E como eu disse, qual que é o sinônimo de prazer? Um sofá confortável,
uma televisão maravilhosa e tempo para você ficar consumindo um monte de lixo. Isso é sinônimo de prazer. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que os filhos são fonte de paz e prazer. O que é fonte? Fonte é um lugar de onde brota. Fonte de água é de onde nasce a água. Então perceba que a fonte é como se fosse o lugar onde está guardado, onde está depositado aquilo que você quer. Então quando eu digo que são fonte de paz e prazer, é como se fosse aqui a fonte de onde nasce o quê? A paz e o prazer. Gente, olha que coisa interessante. Nós buscamos, enquanto sociedade, buscamos a todo momento paz e prazer, deleite, desfrute, coisa boa, desfrutar, viajar, gastar, consumir, tudo isso são sinônimos de prazer. Aí vem a Bíblia e fala o quê? Os filhos são fonte, ou seja, os filhos, em outras versões dirá, os filhos te darão paz e prazer. Percebe como, é claro, a perspectiva que a sociedade tem tentado nos colocar, que é o contrário, mas a perspectiva daquilo que a Bíblia tem nos mostrado, que é muito clara também. O que são os filhos? Ou seja, aonde está? Claro que a nossa felicidade enquanto pessoas, enquanto seres, não se resume só nisso. Mas a Bíblia diz que lá está uma fonte que vai nos dar essas duas coisas que a nossa alma mais almeja, que a nossa sociedade mais corre atrás, que as pessoas mais se sacrificam para obter. E a Bíblia diz que estão nessa fonte, que se chama filhos. Então, nós precisamos, irmãos, precisamos reavaliar o que nós temos aceitado como verdade, o que nós temos aceitado como verdade para a nossa vida. E se isso choca com a palavra, eu não posso aceitar. Se isso choca com o que a Bíblia tem me dito, não posso aceitar como verdade. Eu sei que é muito desafiador, eu sei que é muito difícil nós abrirmos nosso coração para essa possibilidade. Como eu disse, eu sou essa pessoa, né, que fui vítima disso. Eu via a maternidade desse jeito mesmo. E algumas pessoas falavam pra mim, isso é muito egoísmo. O meu esposo me cobrava muito, eu dizia assim, mas eu tô sendo sincera, né? Eu não sei se eu tô disposta a pagar esse preço tão alto. E eu achava que era deixar de viver. E assim, a minha vida realmente, a maternidade mudou a minha perspectiva em relação aos filhos. E é isso que eu gostaria de chamar você a fazer, a repensar. Quais são os motivos que te levam a ter esse medo? Quais são os motivos que te levam a ter essa perspectiva? Tá bom? Então é isso. Em outros momentos a gente volta a falar sobre esse assunto. Mas o meu convite para você hoje é esse. Vamos repensar aquilo que você tem aceitado como verdade, aquilo que a Bíblia tem dito como verdade, e vamos construir uma verdade bíblica, porque é isso que Deus espera de nós. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um beijo para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que você creia que precisa ouvir essas palavras, essas verdades, e essa pessoa com certeza terá a oportunidade de reavaliar aquilo que a Bíblia diz sobre a maternidade e os filhos na vida do cristão, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus.